Estamos aqui com o Célio Peliciari para o Reage Candidato. Célio, as perguntas são cabreira, tá? Tiramos de vários lugares aí da internet. Você tem até um termo ali para assinar de autorização de imagem, mas vamos lá. O que você tem de idade, os outros candidatos têm de mandato. Você não tem experiência, mesmo assim, acredita que será capaz de levar o mandato até o fim? Certamente. Eu inclusive, tenho mais expectativa de levar o mandato até o fim do que alguns candidatos que estão investigados na Lava Jato. E esses têm que ter mais preocupação de não levar o mandato até o fim, né? Mas sobre a experiência, é uma coisa que eu venho dizendo desde o começo da campanha, é que a experiência que esses candidatos antigos da velha política têm é uma experiência ruim. Basta ver o que a candidata do PSDB, né, representa no estado de São Paulo, que domina há quase 30 anos. A educação está uma catástrofe, não é à toa que os estudantes ocuparam as escolas. O candidato do PT representa a Lava Jato e também, né, 12 milhões de desempregados, uma política agroexportadora que destruiu e desindustrializou nosso país. O candidato do PMDB esteve nos dois governos, né, tanto do PT nacional quanto do PSDB aqui no estado de São Paulo. Nós temos o candidato do PSB, que também é vice do PSDB. Então, assim, todos eles estão vinculados, de uma certa forma, através de seus partidos, à velha política. E os próprios candidatos também. Se você pegar o histórico deles, alguns mudam muito de partido, outros ficaram na asa do atual prefeito durante muito tempo. Então, isso tudo demonstra como eles são, né, da velha política e como eles construíram essa destruição que a gente tem na política. Hoje ninguém quer falar de política, o jovem não quer saber de política, só pensa em outra coisa, porque eles não construíram o bem comum, um pensamento coletivo. Pelo contrário, eles construíram um pensamento individual para eles dentro da política. E esse grupo que eu estou enfrentando agora, eles representam isso, né? Então eu tenho muita tranquilidade. Essa experiência podre que eles têm, eu realmente não tenho, não quero ter mesmo. Eu tenho uma outra experiência, que de tempo cronológico é menor realmente, mas é uma experiência muito mais importante, eu acho muito mais relevante para a sociedade. É uma experiência de estar na rua lutando contra os aumentos dos vereadores, contra o aumento da passagem, contra o aumento da taxa de lixo, da água, então contra o fechamento da CTA. Então todas essas experiências eu acho muito mais relevante que a experiência que eles tiveram. Então, eu tenho tranquilidade de estar no comando da prefeitura e eu tenho certeza que os 6 mil servidores vão auxiliar o prefeito, assim como auxiliariam qualquer outro no comando da prefeitura. E eu tenho também o meu partido, que tem bons quadros políticos aqui em Araraquara, que vão dar boas diretrizes, né? Já estão descritos no nosso programa, mas se surgir alguns casos emergenciais, teremos boas diretrizes dadas conjuntamente por um quadro de pessoas muito competentes. Como pretende manter o município sem o apoio da maioria da Câmara? Essa é uma outra pergunta que o pessoal costuma fazer para a gente, também bem importante para a gente explicar o que é o PSOL. Bom, pela primeira vez na história, se o PSOL ganhar, a Câmara vai ser oposição ao prefeito. Por quê? Porque vai ser pela primeira vez na história que o prefeito não vai comprar a Câmara. Porque o modo que a política vem se fazendo desde sempre é um módulo toma lá da cá. Então, o prefeito dá alguns favores para o vereador, conseguir alguns votos na sua base eleitoral e tentar a sua reeleição, e o vereador dá um cheque em branco para o prefeito, vota tudo a favor do prefeito. Esse modo o pessoal não concorda. A gente quer uma Câmara fiscalizadora. E, primeiro, eu não vou fazer toma lá da cá com ninguém. Segundo, o papel do vereador é fiscalizar, não estar com o prefeito. Ele tem que votar o que é bom para a cidade, não o que é bom para o prefeito. Caso a gente entenda que alguma coisa é boa e o vereador entenda que não é boa, o que nós vamos fazer para conseguir disputar politicamente essa situação? Nós vamos construir todos os programas antes de enviar para a Câmara com a população. Por exemplo, uma das coisas que a gente mais pega e que regra, está na Constituição, é o plano diretor. O Estatuto da Cidade diz que o plano diretor tem que ser formulado através de convenções, conferências, assembleias, reuniões, audiências. E nada disso foi feito. Foi feito só alguma coisinha, um teatro para falar que foi feito, mas nada disso é feito de verdade, profundamente. Então, a gente quer conversar com as pessoas. Vamos começar pelo plano diretor. Um ano inteiro conversando nos bairros, de todos os bairros eu quero ir, e fazendo assembleias para discutir a cidade. O plano diretor ele discute onde vai ter que ter duplicação de via, onde pode construir prédio, onde vai ser área de reserva ambiental. Então, ele discute toda a cidade. Eu quero discutir com a população. Então, esse plano diretor, quando ele vai ser aprovado, vai ser votado pelos vereadores, certamente ele tem um peso muito maior, porque ele tem um peso da construção popular. E dessa forma, vai ser todos os outros projetos do pessoal. Então, nós vamos ter muita tranquilidade em lidar com a Câmara. Primeiro que a gente vai lidar de uma forma respeitando o Poder Legislativo, não cooptando o Poder Legislativo, e também quando enviar algum projeto, não vai ser um projeto enviado da cabeça do prefeito, mas sim da vontade popular. Correto. Você é a favor do aborto? Sim.
O aborto para o pessoal, é um caso de saúde e tem que ser debatido muito, muito profundamente. A favor do aborto em quais circunstâncias? O aborto não pode servir de método anticoncepcional. Né? Para isso, a gente tem as pílulas. O aborto ele tem que servir em casos que os métodos anticoncepcionais não foram suficientes. Então, por exemplo, né, no caso de estupro, hoje a gente já tem a garantia do aborto. O pessoal concorda com isso. Mas existe também alguns casos que a mulher ela não tem condições de lidar com a criança que vai nascer. Financeiramente, né, ou psicologicamente, existe todo um conjunto de fatores que influencia isso. Então, o pessoal pretende, através da discussão com a sociedade, nada colocado de forma de cima para baixo, na vertical, nós queremos discutir com a sociedade o porquê do aborto. Né? Para nós, o aborto ele é necessário porque hoje morre no Brasil uma mulher por dia por conta de aborto clandestino. O que significa isso? Quem é rica, mulheres ricas, e precisam fazer aborto, fazem em clínicas clandestinas. Elas pagam muito bem para isso. E elas conseguem, sem nenhum problema, tirar o seu filho. O aborto, da forma que está criminalizado, ele pega quem? As mulheres pobres. E, geralmente, as mulheres pobres e negras. Porque, dentre os pobres, a maior parte são negros. Né? Então, quando a mulher pobre ela engravida e ela não quer ter esse filho, ela não tem uma opção. Então, ela, em última instância, ela vai se recorrer a achar alguma agulha para alfinetar e tirar. Enfim, ela vai se recorrer a métodos que não são, que são lesivos para o corpo dela e também, né, para a criança. Às vezes acaba nascendo, ela consegue não fazer o aborto, acaba nascendo e a gente tem uma criança que não nasce nas melhores condições de saúde por conta dessa tentativa de aborto. Então, o pessoal quer fazer uma discussão profunda com a sociedade. Nada de colocar as propostas do pessoal, porque nós sabemos que essa é uma questão delicada, de cima para baixo. Nós queremos discutir com a sociedade e explicar. É uma questão de saúde pública. A gente tem que fazer isso para as mulheres pararem de morrer. Se você pegar os dados de países como o Uruguai, que adotaram a descriminalização do aborto, porque não tornar isso uma prática comum, e a gente descriminalizar e tratar como saúde pública. Então, a mulher passa por um psicólogo, ela passa por uma equipe de médicos que vão orientar, tem que ter um certo período, porque depois de um certo período o bebê já está formado, né? Até 3 meses, é comum dizer, o sistema nervoso do bebê não está completamente formado. Então, seria um tempo até que vários países que têm o aborto legalizado adotam. No Uruguai, onde foi adotado, diminuiu em 20% o número de aborto. Isso é ótimo. Quer dizer, com uma política de descriminalização, a gente conseguiu reduzir o número de mulheres que morrem, que passou para quase nenhuma, e o número de bebês, né, ou de fetos que deixam de nascer. Então, para nós, o pessoal, para resolver o problema, a gente tem que lidar de forma muito sincera e muito séria. Esse é um assunto polêmico, mas não tem como a gente só tratar de uma forma religiosa. A gente tem que tratar de uma forma racional. Qual a melhor forma para diminuir a quantidade de aborto? Bom, o Uruguai provou que é descriminalizando. Correto. Você é a favor da liberação da maconha? Isso vai no mesmo sentido para o pessoal, é a mesma racionalidade. Sim, o pessoal e eu somos a favor da legalização da maconha. Por quê? A guerra às drogas no mundo inteiro custou muito dinheiro, né? Principalmente para os Estados Unidos, eles gastam milhões e milhões para construir muro entre Estados Unidos e México e com equipamento de segurança. E isso nunca deu certo. Os Estados Unidos ainda é o país que mais consome cocaína no mundo, né? Aqui no Brasil não é diferente. A gente tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Isso porque existe uma relação de conflito generalizada na sociedade por conta de organizações criminosas, né? De traficantes e também pelos policiais, alguns que se tornam, né, passam da linha da lei, se tornam milicianos, como é o caso do Rio de Janeiro, o filme Tropa de Elite, que é baseado em fatos reais, mostra um pouco disso. Então, qual que é a melhor forma de diminuir os danos que essa droga, porque é uma droga e faz mal, né, causa à sociedade? Bom, se a gente criminaliza e trata ela como um inimigo interno, e as pessoas que utilizam como inimigo interno, nós vamos ter, por exemplo, manchetes em que, se um rapaz é preso com 5 gramas de maconha numa favela, ele é traficante. Se uma pessoa de um bairro rico de São Paulo é preso, de Morumbi, com 2 quilos de maconha, ele era usuário. Então, você tem uma distinção até no olhar da mídia que vai ser transferida para o olhar da população. Novamente, o pobre é o mais penalizado. O que nós queremos? Diminuir os danos, tanto para os policiais quanto para os usuários. O usuário que quer utilizar a droga, ele sabe que a droga faz mal, assim como a gente utiliza cigarro, álcool, tantas outras drogas legais, remédios, né? Tantas outras drogas legais que fazem mal e o usuário tem noção disso. O que tem que ser feito? Como que a gente reduziu o uso de cigarro? A gente não reduziu criminalizando, a gente reduziu
fazendo políticas públicas de conscientização. Ninguém pensa no Brasil que para reduzir o uso de álcool a gente tem que criminalizar. Pelo contrário, a gente pensa que tem que tirar as propagandas da televisão e reduzir o incentivo ao consumo. É a mesma política da maconha. Se a gente criminalizar, a gente vai estar prendendo os pequenos traficantes, porque nunca os grandes são presos, né? Bom, Célio, vamos para a quinta pergunta. Araraquara é considerada uma cidade tradicionalista, dominada por grandes fortunas e interesses. Você realmente acredita que, vindo de um partido sem expressão, na cidade será capaz de equalizar essas forças? Bom, primeiro que eu acho que o pessoal tem muita expressão na sociedade. Lembrando que a gente foi responsável por caçar o Cunha. Quem pediu a cassação do Cunha foi o pessoal e a rede. E também o acordão que o PT, PMDB, PSDB, PSD, PP queriam fazer para anistiar os ladrões da Lava Jato foi barrado pelo pessoal e pela rede. Então, eu acho que o pessoal tem, sim, muita expressão na sociedade e cada vez está crescendo ainda mais. Eu acho que a gente tem uma missão muito importante, ela tem que ser construída com a população. Nenhum partido, nenhum candidato é salvador da pátria. Nem o pessoal, apesar do programa ser muito bom e também do partido ser limpo e tudo mais, nós não somos salvador da pátria. Tem muita coisa que a gente precisa romper e só vamos conseguir com a população. Então, para romper alguns estigmas e alguns problemas dessa ordem tradicional de Araraquara, só com a população. E através de como? Da participação popular. Hoje, o que manda muito na política ainda é o dinheiro. Se a gente olhar o nome dos políticos, muitos têm sobrenomes que são muito conhecidos historicamente. Então, para nós, o pessoal, é muito importante que o povo comece a participar através dos conselhos, através do orçamento participativo, que é muito pouco ainda, temos que aumentar a porcentagem do orçamento participativo, discutir mais do orçamento com a população, mas mais do que tudo, discutir projeto de governo com a população. Hoje a gente tem internet, o que a gente não tinha algum tempo atrás. É possível a população opinar de forma direta e decidir de forma direta. Não aquela democracia ateniense, né, que é um pouco diferente, você ia para a praça decidir, mas uma democracia onde você tem fóruns de debate na internet, que não vai se substituir a Câmara Municipal, mas vai dar subsídio e com certeza fortalecer a democracia no Brasil, que está precisando tanto, já que a gente está, né, num escândalo aí de corrupção e também numa crise financeira que está desestruturando a nova república. Correto. Sexta pergunta. Por que a vontade de ser prefeito se a prefeitura está quebrada sem condições de nada novo? Olha, apesar de Araraquara tá com uma dívida enorme, e a dívida ainda vai aumentar, o esqueleto a gente diz vai cair ainda, porque vai vir dívida do INSS, vai vir outras dívidas que ainda não foram julgadas, mas apesar disso, Araraquara é uma cidade muito rica. E, principalmente, eu tenho uma vontade muito grande de mudar as coisas, assim como o meu partido. Então, Araraquara pode, sim, resolver os seus problemas e pagar as dívidas e fazer coisas boas, né? Só que pode, de que forma? Se romper com algumas coisas. Primeiro, nós temos muito privilégio para político, no Brasil inteiro, em Araraquara não é diferente. Nós temos muito cargo de confiança, muita gente que está se utilizando do serviço dos recursos públicos para sobreviver e não são pessoas que estão trabalhando de verdade. Então, nós queremos remover essa anomalia também. E outra coisa é favorecimento de grandes empresários. Por exemplo, Araraquara destina 18 milhões de reais por ano para Paraty, para pagar transporte estudantil, fretamento. É um transporte muito ruim, tanto é que foi aprovado com ressalvas no Conselho de Educação. E eu participei da reunião que disse isso, né? E agora eles pretendem até reprovar, de tão ruim que é. Dessa forma, a gente está transferindo 18 milhões para uma empresa privada para fazer um transporte horrível. Por que não, por exemplo, o Edinho e o Barbieri transferiram, na época que a CTA ainda existia, esse fretamento estudantil para a CTA? Para você ter noção, a CTA, para gerir 29 linhas no período de 2015, ela tinha um recurso de 23 milhões no caixa. Imagina só se ela tivesse ainda um adicional de 18 milhões para cuidar do fretamento estudantil. Ela poderia ter comprado ônibus novos, renovado a frota, colocado Wi-Fi nos ônibus, ar-condicionado, pontos de maior qualidade. Tudo isso poderia ser estruturado com essa verba que já é repasse carimbado, né? Não, a gente não vai mexer no orçamento da prefeitura, mas é verba do Estado e da União, poderia ser direcionada para o bem comum, mas foi direcionada para uma empresa. Outra coisa, no lixo, por exemplo. O lixo, a gente dá 16 milhões por ano para uma empresa privada gerir o lixo e colocar o transbordo para Guatapará. Pagamos 400 mil reais para transportar lixo para Guatapará. Isso o pessoal acha um absurdo. O Edinho deixou acabar o aterro, que acaba, é normal, em 2008, mas não renovou, não teve um outro plano de renovação. Nós queremos seguir o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, criar um aterro regional e fazer com as outras prefeituras do município, porque Araraquara tem capacidade de liderar a região, um aterro que seja controlado pela região aqui com um Plano Regional de Resíduos Sólidos e gerido de forma cooperativa e associativa, né?
De que forma? Trabalhadores das várias cidades se inscreveriam na cooperativa e começariam a trabalhar com o seu próprio caminhão, com seus próprios meios e também com os meios da cooperativa, através de subsídios públicos. A gente tem aqui, por exemplo, o Banco do Povo, que pode ajudar isso. Então, é um novo modo de fazer política, um novo modo de pensar as coisas e a gestão do recurso público. O que isso muda? Muda que, por exemplo, nos dois casos, a gente vai, ao invés de dar 18 milhões e 16 milhões para empresas privadas e para o patrão ter muito lucro, a gente vai dar para as pessoas um salário melhor para gerir e poder gastar mais em Araraquara. A arrecadação da prefeitura vai subir e a gente vai diminuir o desemprego, o que é essencial nesse momento de crise econômica. Correto. Célio, última pergunta. Você tem 4 minutos para dizer o que pensa sobre as redes sociais e a nova realidade política que elas trouxeram para o país. E por que devemos confiar em Célio Pelliciari? Bom, as redes sociais são muito importantes, eu acho que elas colocaram outro paradigma de todas as questões, não só políticas, né? Mas vamos ir até a questão política. Por exemplo, em 2013, nós tivemos aqui as jornadas de junho e julho, só foram possíveis graças à internet. Grandes manifestações que se auto-organizaram sem a chamada de partidos, sem a chamada de centrais sindicais, que antes eram quem tocava a política no Brasil e no mundo, e elas conseguiram ser autogestionadas e mudaram a relação. Antigamente a relação da política era muito mais vertical, agora está mais horizontalizada. Então, melhorou muito, democratizou o acesso à informação, democratizou o acesso à participação política. Foi essencial nesse sentido. Uma outra coisa que a gente tem que olhar também é que antes de 2013, no cenário internacional, nós tivemos a Primavera Árabe movida pela internet. Nós derrubamos diversos ditadores, nós, enquanto humanidade, derrubamos diversos ditadores, fizemos a maior manifestação da história do planeta, que foi no Cairo, na Praça de Tahrir. Então, a gente conseguiu mobilizar uma quantidade enorme de pessoas em prol da democracia. É claro que tudo isso tem desdobramentos que nem sempre são controláveis pelos meios virtuais, mas é uma importante ferramenta. O pessoal entende, e utiliza muito dela, que ela veio agregar. E por que nós utilizamos muito da ferramenta da internet? Porque da TV a gente foi tirado, graças à lei do Cunha, não participei de quase nenhum debate, só vou participar do Madalena. Inclusive tem um no dia 29, que vou estar participando. E também nos tiraram do tempo de TV para falar o nosso programa de TV. Então, tem 15 segundos, enquanto os candidatos têm 2 minutos e meio. Para onde a gente recorre? Para as redes sociais. Tanto é que, quando eu me apresento na televisão, eu chamo o pessoal para conhecer nosso programa nas redes sociais. Então, isso democratiza um pouco mais as campanhas, a política, o acesso à informação. Tudo isso vem a melhorar, eu acho que de forma geral, no mundo inteiro, como a política é trabalhada. Isso vem democratizar o acesso à política. Eu acho que sobre confiança, essa confiança ela tem que ser construída. Eu não acredito, sinceramente, que apenas em 1 mês e meio de campanha, 45 dias, a gente se constrói uma confiança por alguém. Apesar de ser candidato e querer que as pessoas confiem no que eu estou falando, eu sei que isso não é tão fácil, não é tão possível, tão viável. Eu acho que as pessoas elas têm que se valer de uma prática, do Descartes, que é da dúvida metódica. Duvide de tudo. Eu acho que se a gente começar duvidando de tudo, a gente vai chegar em algum bom lugar. Por exemplo, eu saio na rua e falo, o pessoal não está na Lava Jato. Bom, eu quero que a pessoa duvide disso, porque se ela duvidar, ela vai pesquisar. Se ela pesquisar, ela vai ver que realmente não estamos. E se vai pesquisar de todos os partidos, a dúvida metódica, continuar duvidando, ela vai ver que o único partido que não recebeu nenhum dinheiro de empresa é o PSOL. Então, ela vai ver que é a melhor opção. Para nós, quanto mais as pessoas duvidarem da política, é melhor. Porque o pessoal cresce, porque é honesto, é coerente, não tem rabo preso, não fez conchavo, não está envolto na política podre. Então, para nós, nesse momento, eu acho que mais do que a confiança, que eu quero ter também, mas essa confiança eu sei que tem que ser construída, eu acho que as pessoas têm que ter uma dúvida metódica de todos os políticos e de todos os partidos também. Eu acho que isso é mais construtivo para a política brasileira do que a gente ficar confiando em todos os políticos. Agradeço, Célio. Pessoal, está aqui Célio Pelliciari falou com vocês. Obrigado.